Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E nesta noite, o nosso convidado é Eurípides Camargo. Antes de convidá-lo aqui para o nosso estúdio, eu quero pedir para que você já aproveite enquanto eu solto a vinheta, curta o canal, compartilhe, convide mais pessoas para se inscrever no canal. Este programa está sendo exibido pelo canal Conversas de Paz e Esperança e TV Causas da Vida. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Eurípides Camargo, bem-vindo à nossa Conversas de Paz e Esperança. Daniel, essa oportunidade importante de estar no seu programa, quero agradecer a você pela iniciativa. Olha, muitos conhecem Eurípides Camargo. Quem é aqui do Distrito Federal, principalmente, sabe da trajetória e da história de Eurípides Camargo. Já foi nosso senador da República durante a suplência do ex-senador Cristóvão Buarque, quando assumiu o Ministério da Educação, mas algumas pessoas não conhecem ainda. Eu gostaria que você se apresentasse, Eurípides Camargo. Mas antes, deixa eu dizer que vamos falar nesta noite dos incansáveis da Ceilândia. Para quem não é do Distrito Federal, Ceilândia é uma das principais cidades satélites do Distrito Federal. Aqui nós temos regiões administrativas, não temos prefeituras municipais, não temos Câmara de Vereadores. As nossas cidades fazem parte desse conjunto da unidade federativa que é o Distrito Federal. E Ceilândia é uma das mais importantes. Eurípides Camargo vai falar dessa história da Ceilândia. Inclusive, há poucos dias, recentemente, no dia 28 de setembro, foi feita uma homenagem pelos movimentos populares da Ceilândia a essa trajetória de luta que você traçou ao longo de sua vida. Eurípides Camargo, se apresente, fale quem é você, nos conte um pouco dessa sua trajetória aí na nossa cidade, na sua história de vida, por favor. Daniel, é o seguinte, eu nasci na zona rural, no Córrego da Barraca, e hoje, na época, já foi Rubiataba. E de lá fui transferido para... E depois eu fui para... vim para Brasília em 69. Chegando em Brasília em 69, eu vim com um tio de Rubiataba para Brasília e lá fui morar na casa uns tempos, período, até me ir adaptando em Brasília, fui morar na casa dele. E aí ele tinha uma roça, uma horta comunitária, e eu trabalhava lá. Logo em seguida, eu comecei já a procurar serviço da construção civil, que era o que tinha em Brasília, muito, né? E as minhas condições também daria para trabalhar ali. Eu trabalhei de serralheiro na construção civil. Na verdade, era um aprendizado. Cheguei a ser oficial de serralheiro e trabalhei fazendo algumas construções. Como exemplo para os brasileiros, tem o Venâncio 2000, os bris lá do edifício Venâncio 2000, foi eu que fiz. Então, essas foram as minhas atividades. Em Brasília, eu trabalhei também em várias outras firmas, Irmãos Gravia, sofri um acidente, enfim, é a minha trajetória de participação. Depois fui trabalhar na Ação Cristã por Agente,
passado uns tempos, muito tempo depois, trabalhar a São Cristóvão Projente. Fui dar uma instrução de serralheria lá para alguns jovens aprendizes, estava tentando ensinar para eles a minha profissão pela Projente. Passando um tempo, fui convidada para fazer parte da São Cristóvão Projente como funcionário. Nessa trajetória toda foi feita em relação à Projente, a gente deparou com algumas questões na cidade. Nós tivemos antes de trabalhar na Projente, enquanto fazia aquele trabalho na cidade com a sociedade, nós fomos fazer um passeio na zona campestre, e nesse passeio nós começamos a fazer, eram muitos jovens, começamos a discutir quais os problemas do jovem na comunidade. E aí começamos a relatar os fatos, que era a falta, havia um preconceito muito forte em relação aos jovens em Ceilândia, da Ceilândia principalmente, que eram as pessoas ocupadas, que não tinha muita iniciativa e que caminhava para a marginalidade. Na verdade, nós éramos vistos como marginais. E nós, enquanto jovens, moradores, e eram pessoas ligadas principalmente às duas comunidades, a Projente e a Igreja Católica, no qual a Paróquia da Ressurreição, na Ceilândia. E nessas reuniões, nós começamos a discutir a questão social e como deveríamos fazer para diminuir aquelas tensões sobre nós. E que nós não éramos culpados de ser colocados naquela marginalização. Então, foi por aí que nós começamos a discussão. E o que deveríamos fazer? Nós pensamos em criar um jornalzinho, nós pensamos em criar teatro, continuar os esportes, que nós já fazíamos isso naturalmente, mas deveria intensificar, fazer os nossos campeonatos. Na verdade, é mostrar um potencial que os jovens que queriam passar uma invisibilidade para nós. Nós não poderíamos aceitar ser invisível. Nós éramos pessoas que atuavam, pensavam, respiravam e tinha como a gente mudar aquela situação. Aí foi nesse sentido que nós começamos a nos organizar. Organizamos um jornalzinho. Na verdade, começou o nosso jornal era o Jornada, e depois passou a ser o Feira, depois teve o outro nome, mas foi o jornalzinho que nós iniciamos. Teatro, nós fizemos um teatro, um vídeo chamado Maria Meleca. Maria Meleca era como resolver o problema da limpeza, da organização nossa da cidade, e também trabalhamos outras atividades como enfim, foi a nossa atividade que nós tentamos nos organizar. E como esportista, eu sou um fracasso, mas como esportista. Mas isso é outra história. Vamos colocar isso mais na frente, outra possibilidade. Mas é isso. Então, foi nesse sentido foi que nós, e graças ao apoio da Paróquia da Ressurreição, na verdade, na época era os padres espiritanos, né? Oi? Eram os padres espiritanos, né? Que realmente fizeram um trabalho marcante na Ceilândia. Exato. Era o padre Ângelo e o padre Antônio. O padre Antônio, de memória inesquecível por todos nós. Então, essa é a nossa história da Ceilândia. E aí nós começamos a organizar, então, na discussão da Projente, que a gente tinha os grupos de comunidade que a gente reunia nas quadras. E nessas reuniões das quadras, a gente surgiu a discussão que estava havendo uma cobrança muito forte, tinha majorado os preços dos lotes. E por quê?
Porque em 1971, quando houve uma resolução governamental, essa resolução dizia sobre os preços e valor dos lotes. Só que eles começaram a cobrar esses de 5 mil famílias, mas os demais foram esquecidos. E só 5 anos depois iniciaram o processo da discussão. Mudou a cobrança e veio com os preços majorados. Então, nós começamos a nos organizar para dizer, olha, nós queremos que a resolução 71/75 seja respeitada. É uma decisão, é uma lei de governo que não está sendo cumprida. Nós queremos seu cumprimento. Aí começamos a nos discutir sobre esse assunto. Essa primeira reunião foi feita na quadra 7, na casa do senhor Elifas, com as famílias daquele setor. E achamos por bem que não deveríamos terminar naquela conversa com aquela quadra. Deveríamos levar para as demais quadras. Foi quando o assunto foi levado para todas as quadras, e aí, então, nos organizamos enquanto movimento. E esse movimento, ele pensou assim, tem que criar uma associação de moradores. Então, nós criamos a Associação dos Incansáveis Moradores de Ceilândia, a CIMOC. E essa associação, então, veio a se organizar e articular em defesa dos moradores, em defesa dos lotes, dos valores a ser mantido. E aí foi uma luta que levou 4 anos. Nós fomos para a justiça, primeiro tentamos uma negociação com o governo, para explicar para ele que a gente até achava que até aquele momento que ele tinha esquecido da resolução, ou que ele não sabia que ela existia. A tentativa de lembrá-lo da existência dela. Só que quando nós percebemos que não era isso, aí nós passamos, então, a nos organizar, articular, para poder, então, ir para o processo, ir para a justiça. Aí fomos na justiça e ganhamos com o doutor Edmundo Benervino, por unanimidade, o direito da lei ser respeitada. Então, foi uma vitória. Mas nós já sabíamos que seria recorrido. E não foi uma preocupação, foi uma certeza que ele tinha. E aconteceu. Quando ele recorreu, nós continuamos a nossa luta de organização. Nós tivemos, quando a vinda do Papa ao Brasil, nós tivemos a possibilidade ou a decisão de encaminhar uma carta ao Papa pedindo intervenção dele sobre a questão. Como também nós procuramos o Senado, a Câmara dos Deputados, para poder, então, demonstrar a nossa insatisfação e preocupação com a nossa situação. Queríamos a solução que era aquela contida na resolução que era do próprio governo. Não era uma invenção nossa. Ele que propôs a lei. Nós não queríamos ser removidos. Fomos contra a nossa vontade. Então, com a promessa que ele fez, nós queríamos que garantisse suas promessas, então. Pelo menos isso, já que a remoção já tinha acontecido. Então, foi isso. Além disso, eu gostaria de dizer para você que essa situação que nós vivemos. Outra questão que a Associação dos Cansados trabalhou também foi a questão do problema do transporte. Porque, na verdade... Quero até dizer que hoje, inclusive, nosso tema é sobre os incansáveis da Ceilândia. Para quem está nos acompanhando e ainda não ouviu falar dos incansáveis, certamente quem é do Distrito Federal sabe muito bem da importância dos incansáveis. A gente está hoje conversando sobre esse tema, porque ela tem uma importância muito grande para a luta de uma das regiões administrativas mais importantes do Distrito Federal, que é a cidade de Ceilândia. Para quem não sabe, Ceilândia significa Centro de Erradicação de Invasores, complementando Lândia, né? Ou seja, a sigla de Centro de Erradicação de Invasores, Lândia. Olha, o nome já surge com uma intimidação de preconceito, né? Pessoas foram removidas da região central de Brasília, trabalhadores e trabalhadoras que migraram para essa cidade para construir Brasília e foram praticamente colocados à margem. E o nome da cidade começou desse jeito. E daí surgiu
essa luta dos moradores e moradoras para ter o seu direito respeitado, e Eurípides Camargo está contando justamente essa história dos incansáveis da Ceilândia, uma luta inspiradora a todos nós que moramos nas periferias dessa cidade. Eurípides, pode continuar, fiquei muito curioso para saber, quer dizer, teve a luta, né, dos incansáveis para tratar em relação ao valor dos imóveis que estavam sendo cobrados, totalmente fora do acordo inicial, e também teve essa questão da luta do transporte público. Continua, que eu realmente fiquei assim, bastante curioso em ouvir a respeito. A luta sobre a questão também do transporte era o seguinte: a distância que a gente andava para pegar o ônibus, que era lá na 26 da Ceilândia Norte, eu saía da 23 para 26. Não era a distância maior, mais distante, não. Era mais ou mais de 200, 300 quilômetros, 3 quilômetros mais ou menos, 2,5 quilômetros mais ou menos de distância entre a minha casa e o transporte. E não era só eu, era todo mundo que ia para lá. Quando chegava nessa parada da 26, tinha uma fila imensa, várias filas, que vinha 3 carros, de momento em momento, vinha um ônibus para pegar aquele pessoal. Então, a gente começava a acumular pessoas. As pessoas, quando chegava o ônibus, a gente entrava pela porta, pela janela, aonde desce, porque não queria chegar atrasado do serviço. Então, e queria caber dentro daquele ônibus, senão que não cabia, ficava gente de fora. Quem era mais forte, conseguia subir primeiro. Então era isso a disputa. Então esse era o problema. Com o tempo, começou a passar o ônibus entre as quadras, mas demorou muito tempo, foi uma luta para isso acontecer. E o carro, às vezes, ia para a delegacia, junto com as pessoas, para chegar lá, acalmar os ânimos e a gente poder seguir viagem. Então, acontecia de tudo. Aconteceu também isso também. Então, veja bem a nossa situação sobre transporte. Asfalto. A cidade não tinha asfalto em canto nenhum. Algumas pistas, sim. As pistas principais, da 26, por exemplo, era asfalto, mas só. As demais não tinham. Outra questão, água. Tinha alguns poços artesianos que foi fazendo depois que nós estávamos lá, foi fazendo alguns poços artesianos. Uns 3 poços artesianos por toda a cidade. A Ceilândia, do tamanho que ela é, com 3 poços artesianos, o pessoal fazia fila para poder pegar a sua água aos sábados, porque durante a semana tinha que trabalhar. Então, os sábados era a fila de pegar a água. E o caminhão-pipa passava 3, 4, 2 vezes na semana só. E as pessoas pegavam a sua balde de água, seu tambor de água, para quem tinha, e aí as pessoas roubavam a sua água também, porque acabava dele, ele não ia morrer de sede. Então, como ele ia fazer? Então, havia esse conflito entre os moradores, conflito da falta d'água. Não é de moradores, não. É porque, não tinha, na verdade, é por conflito da falta d'água. Porque o camarada tinha que beber água também. Ele não ia morrer de sede. Ele pegava a água lá do vizinho mesmo, que por acaso que tinha um tambor, que tinha alguma água ainda. Então, isso deu problema, deu briga. Olha, eu diria para você assim, teve ameaça, tudo completo nesse sentido. Então, nós tivemos nos organizar para poder pedir que fosse resolvida essa questão. E isso levou, não foi 1 mês, 2 meses, não foi 1 ano, não foi 2 anos, foi muitos anos lutando para isso acontecer. Conseguimos, mas foi uma dificuldade danada. A gente não precisava de tudo isso para poder conseguir essas melhorias. Então, nós escrevemos um livro, naquela história, da gente escrevendo sobre a nossa comunidade, nós fizemos também um livro Ceilândia entre hoje e amanhã, que, na verdade, foi um livro feito por os jovens da comunidade, que fazia parte daquele nosso seminário anterior, que nós iríamos nos explicitar sobre as nossas condições,
foi que nós sofrimos tudo aquilo. O livro Ceilândia Ontem, Hoje e Amanhã explica a nossa situação, como é que nós éramos e como seria, e como ia ficar e como seria nos próximos. Então, foi um plano traçado das nossas atividades, que nós fizemos essa discussão e levamos isso à frente. Então, essas são as nossas atividades. Esse livro, Ceilândia Ontem e Amanhã, ele é fácil acessá-lo? Ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. Ceilândia ontem, hoje e amanhã. Como é que eu faço para conseguir esse livro? Olha, esse livro não tem que reproduzi-lo, porque está esgotado. O livro não foi era vendido, mas acabou. Mas você acha ainda, você pode achar ainda na UNB. Olha Talvez só. tenha guardado lá em alguns. E também tinha uma livraria antigamente chamada Galilei, que também tinha esse livro. Não sei se a Galilei já acabou, e não tem mais a Galilei. Não tem mais Então, edição, acho né? que De repente, algum sebo, né? Talvez ainda encontre. é possível. Você acha algum local, você ainda acha ainda, pode achar o livro ainda. Mas foi muito importante esse livro, porque esse livro registra todo um processo histórico que nós fizemos antes e delineou mais ou menos as nossas ações. Esse Eurípides, livro, sim. esse livro foi escrito pelos jovens que estiveram nesse seminário. Que eu te falei para você, na Vila, lá, Campestre, nós tivemos lá aquela conversa e tal, e decidimos trabalhar essas questões, entre elas esse livro. E quem participou? 40 jovens mais da comunidade, ligados às duas igrejas, a Igreja Católica e a Ação Cristã Progrente, e que trabalhamos esse livro. E esse livro contava a nossa história. E como é que ele era feito? Feito coletivamente. Inclusive, as charges desse livro foi feito pelos dois jovens da comunidade, que eu esqueci, agora não vou lembrar o nome deles aqui agora, porque, mas tem os nomes deles, e que foi feito também em cordel, também o livro. Além das escritas que nós escrevemos, nós resolvemos, então, fazer cordel. O cordel foi feito pelo Nadir Tavares, que deve estar também na atividade do dia 28. É um dos nossos. Acredito que o pessoal tenha convidado, deve ir. Mas então foi feito o cordel, escrito, e foi feito também as charges. Tudo dentro da comunidade. Nós pensamos isso, elaboramos isso, e só foi feito de fora foi a gráfica, que nós levamos para a gráfica para poder processar aquele livrinho. Então foi isso que aconteceu. Uhum. Pois é, Eurípides, eu fui criado, né? Nasci no Gama, mas eu fui criado ali na M Norte. Então, inclusive, a minha quadra é 42. Divide ali com a 26, né? Divide ali com a 26. E, embora seja a região administrativa de Taguatinga, a gente conviveu com os mesmos problemas, com as mesmas questões que toda a Ceilândia, né, lá nossa querida M Norte, à época, se deve lembrar, chamavam a gente de Planeta dos Macacos, né? A nossa M Norte. Mas é pejorativa tudo, né? Queria um termo pejorativo para tudo. Mas a questão dos incansáveis, ela faz parte da história da Ceilândia, assim. Não tem como falar de Ceilândia e não falar da luta dos incansáveis. Era realmente uma luta inspiradora, muito importante, está nos registros da história do Distrito Federal, podemos dizer assim. Recentemente teve até um seriado aí da Globo que falou que utilizou imagens da Ceilândia, do Sol Nascente, que foi aquela Justiça 2. Né? Sinceramente, eles não fizeram a pesquisa profunda para mostrar a riqueza, a beleza
e a riqueza cultural da nossa cidade de Ceilândia. Mas a luta dos incansáveis, ela é inspiradora para tantas outras lutas das nossas periferias aqui do Distrito Federal, né? Hoje nós temos a realidade do sol nascente, que faz lembrar muito a Ceilândia da década de 70, o pôr do sol, nós temos o Porto Rico, lá em Santa Maria, nós temos a cidade da Estrutural, nós temos o Itapuã, enfim, a gente poderia enumerar aqui as diferentes aris que temos aqui no Distrito Federal, acho que são 53 regiões assim consideradas de interesse social que enfrentam os mesmos desafios da Ceilândia da década de 70. Eurípides, o que você conta para nós do que essa luta dos incansáveis ela pode inspirar as lutas concretas dos dias de hoje nas nossas periferias aqui de Brasília, que está, claro, de todo o nosso país, mas pensando no contexto local, o que é que você pode me dizer, você como um incansável, pode nos falar das lições aprendidas pelos incansáveis que servem para a atualidade? Oi, Gino, eu gostaria de colocar para você também sobre a questão dos inquilinos, porque os incansáveis vieram as famílias. As famílias, algumas já constituídas, já com filhos, já em fase de pré-casamento ou já casados, que precisavam adquirir um outro imóvel para morar. Ou moravam no quintal, no fundo de quintal dos seus pais, ou ia para o ar, que não tinha outra saída. Foi nesse sentido, então, começamos a discutir também essa trajetória dos filhos dos incansáveis, para onde que eles iam continuar morando no fundo do quintal dos pais, quantos filhos iam morar no quintal. Então, precisava discutir a questão da moradia também para eles. Foi para isso que começou a pensar, discutir a questão no momento dos inquilinos, os inquilinos da Ceilândia. E esse movimento de inquilino, ele transcendeu, ramificou e criou outras discussões. E outras organizações foram se formando. Então, nós tínhamos, naquele período ali, dos incansáveis, também com os incansáveis, foi criada outras associações de moradores, como Vila Areal, como Vila Ceúbe, Vila Telebrasília, como associação lá ali do setor de indústria, Vila dos Parafusos, enfim, essas entidades foi estabelecida a partir do exemplo dos incansáveis, que foi se organizando. Para isso, chegamos até a Federação de Moradores de Brasília, para poder incentivar todo esse processo e dar suporte a essas criações de associações de moradores. Então, esses são os fatos que eu acho que só organizando é possível achar soluções, porque de graça não acontece de nenhuma maneira. Então, as coisas não são de graça. As coisas são construídas a partir da decisão que as pessoas vão tomando e articulando para acontecer, porque não vão nos atender porque vão ficar preocupados com a situação A ou B. Ou nós nos expressamos e reivindicamos, ou ficamos sem saída. Muito bem. Muito, muito importante essa mensagem. Eurípides, o horário avançou rapidamente, a gente, com esse bate-papo aqui, foi embora. Deixa uma mensagem final aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando essa noite, para que a gente, então, saia com o coração cheio de esperança, do esperançar que Paulo Freire já nos ensinava, para que essas utopias elas possam se concretizar intensamente na vida das pessoas. Olha, o que eu poderia dizer é o seguinte:
organizando, nós encontramos nossa saída. Porque só na organização tem a solução. Porque de graça as coisas não acontecem. Então nós temos que ser atuante, demonstrar que nós podemos e nós queremos, se nós queremos, nós podemos se trabalhar para acontecer. Tudo é possível. Depende de nós. Isso aí, Eurípides. Diz o poeta, se é para ir para a luta, eu vou. Se é para estar presente, eu estou, né? O que importa na vida é o amor. E o amor da organização e da luta das pessoas, que todos os sonhos são capazes de se realizar. Muito obrigado. Agradeço a todos e a todas a presença desta noite e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.